Irmãs que foram criadas em isolamento religioso são apresentadas à tentação quando seu primo se muda para a casa delas. Ao atingir a maioridade, Sara recebe seus ritos cristãos de sua avó, Paulina, e de seu pai, Armando. No entanto, a jovem luta para se concentrar, pois ouve o choro de um bebê em sua mente. Após as orações de seu pai, Sara diz "Amém" e desmaia. Em outro dia, a irmã de Sara, Esther, a ajuda com as tarefas domésticas, enquanto o pai delas lustra sua arma na cozinha e ouve um pregador no rádio. Assim que o sol se põe, a família se reúne para confessar seus pecados. Esther admite que sonhou em deixar o vale e se apaixonar pelo cavaleiro que a salvou. Isso desaponta os mais velhos. Então, Armando agarra a filha e ordena que ela leia uma passagem da Bíblia. No entanto, Esther lembra da passagem sobre como a tristeza leva as pessoas a se arrependerem de algo que não deveriam lamentar. A insinuação irrita seu pai, mas Pina o impede e volta a atenção para a filha mais nova, Miriam. Ela recita uma passagem sobre como o Senhor os aniquilará se eles se humilharem diante dele. Mas sua avó a corrige, dizendo que ele os erguerá do pecado, não os aniquilará. Para encerrar a noite, a família dá as mãos em oração antes de receber o pão sacramental. Depois disso, Sara toma um banho, mas sente um desejo estranho e começa a orar. Mais tarde, ela se junta às irmãs na cama, mas tem dificuldade para dormir, pois as outras duas ainda estão brincando. Vendo sua frustração, Esther provoca sua irmã mais velha, dizendo que a viu cometer um pecado. De repente, Pina aparece para checá-las e as faz ajoelhar no milho como castigo por ficarem acordadas fazendo barulho. Sara lidera a oração pedindo perdão, mas Esther, que não está levando o castigo a sério, discretamente puxa o vestido da irmã, distraindo-a. No dia seguinte, Sara enterra os pés na terra e se prepara para sua próxima cerimônia. Ela então pega um figo e o come. Em outro lugar, Esther aproveita o sol e até abre parcialmente seu vestido. Mais tarde, as irmãs ouvem o pregador no rádio, mas, incentivadas por Pina, elas denunciam os ensinamentos do radialista. Sara chama o pregador de pagão, já que ele usa Deus para justificar pegar o que quisessem, mas não precisavam. No entanto, Esther questiona por que elas ainda se cobrem tanto durante o tempo quente. Armando diz que esta é a vontade de Deus para manter sua santidade. Em desafio, Esther abre um botão de seu vestido e isso lhe rende um tapa de seu pai antes que ele se afaste. Sua avó ajeita seu vestido e a lembra que elas devem permanecer fiéis até nas menores coisas. Caso contrário, nenhum de seus sacrifícios importará. Esther, no entanto, questiona por que elas não alcançaram a terra prometida, apesar de seus sacrifícios. Pina explica que as três ainda são ramos jovens que ainda precisam dar frutos. Como ela é a mais velha, Sara deve dar frutos primeiro. Por isso, ela comeu um figo como parte da cerimônia para induzir a concepção. Miriam pergunta quando ela poderá comer um figo, mas Paulina ignora o assunto e diz ao trio para se preparar para a chegada de seu convidado. Isso deixa as irmãs animadas. Enquanto isso, Armando vai ao seu galpão e pega uma caixa. Ele a abre e lamenta antes de abraçar o objeto. À noite, Sara luta para dormir novamente, já que Esther e Miriam estão ouvindo rádio. A mais nova convida a irmã mais velha para se juntar à diversão, mas Sara as ignora. O radialista então menciona uma música sobre encontrar o homem de suas vidas. Miriam acha que ele está falando de Jesus, mas Esther diz a ela que elas estão destinadas a encontrar um homem que as levará para o mar. Miriam pergunta sobre o mar e sua irmã sonha que é um lugar amplo onde a brisa preenche seus corpos. No dia seguinte, Miriam continua perguntando sobre o convidado, mas Armando se recusa a dizer qualquer coisa, incomodado com a excitação de sua filha.
Para acalmar sua curiosidade, Pina explica que o convidado é seu sobrinho e, portanto, primo delas. O pai acrescenta que o homem só está ficando com eles porque não tem para onde ir. Ele avisa severamente suas filhas para não interagirem com ele. Esther, no entanto, pergunta incisivamente a seu pai se o homem os colocará em perigo. Tudo isso enquanto encara Armando com um olhar de quem sabe de algo. O pai entende a indireta. Então, em vez de responder, ele a encara como se a estivesse avisando para não sair da linha. Derrotada, Esther desvia o olhar. Mesmo assim, mais tarde, Esther fica na fazenda para admirar seu corpo em particular. Enquanto isso, uma Sara frenética esconde sua roupa íntima manchada de sangue, com medo de que sua cerimônia não tenha funcionado. Sara ainda confessa à avó que sangrou. Paulina garante a ela que, enquanto for fiel, ela eventualmente terá um filho. Ela também as assegura que sua situação mensal é a maneira de Deus manter as mulheres puras. Para garantir que Deus saiba que Sara está arrependida, Paulina decide que ela dormirá na varanda esta noite. Isso deixa Miriam com medo por sua irmã, mas Paulina apenas ora com o trio antes de instruir Sara a matar um pássaro no dia seguinte como oferenda. A noite cai e Sara luta para dormir devido ao barulho na mata. Então ela ora até o amanhecer. Finalmente o convidado chega, e enquanto Miriam e Esther estão animadas para conhecê-lo, Sara fica na dela, embora ainda esteja curiosa. Elas ouvem enquanto Pina mostra a propriedade ao convidado, mas o proíbe de entrar na casa onde suas primas vivem. Apesar de seus mais velhos os separarem, as irmãs conseguem dar uma espiada em seu primo enquanto trabalham na fazenda. Mais tarde, Sara captura e mata um pombo, que ela e suas irmãs levam para Paulina. No entanto, a avó sabe que elas estavam observando o primo, então ela as lembra que ele é parente delas e, portanto, demonstrar interesse nele é um pecado ainda maior. Ela também repreende Esther por manter o vestido desabotoado. Mas a jovem desafiadora argumenta que Deus não as criou à sua imagem para se envergonharem. Pina apenas ordena que sua neta estude melhor antes de sair. Assim que ela se vai, o primo das moças, Primo, se aproxima para encher sua garrafa no poço. Sara desvia o olhar dele, enquanto suas irmãs observam com curiosidade o primeiro homem que conhecem que não é seu pai. No jantar, Miriam se pergunta se Primo já caçou o lobo que os tem incomodado. Ela insiste que ele deve ter caçado, pois parecia que já tinha matado a fera, e essa conversa irrita o pai delas. Na esperança de acabar com a curiosidade delas, Paulina chama Primo e anuncia que o batizará para torná-lo puro. No entanto, Armando também agarra o rapaz e o adverte para não olhar para suas filhas. Tarde da noite, Esther entra sorrateiramente em seu quarto, acordando as irmãs. Ela confessa que sente um forte desejo perto de Primo, o que a faz duvidar se seus estudos são melhores que os sermões do rádio. Sara a repreende, mas Esther afirma que esses sentimentos são normais, caso contrário, elas não os teriam. No dia seguinte, as irmãs observam Paulina batizar Primo. No entanto, tudo em que Esther consegue se concentrar é em ver a pele dele. Miriam se preocupa que sua irmã se torne impura, mas Esther insiste que seus sentimentos são para mulheres destemidas. Enquanto isso, Armando vai ao seu galpão e pega a caixa onde guarda a foto de sua falecida esposa. Miriam se junta a ele enquanto ele lamenta. Então, o homem compartilha como se arrepende de não ter conseguido salvá-la. Quando sua filha pergunta o que aconteceu, Armando explica que a mãe dela traiu a Deus. Ouvindo isso, Miriam o lembra que os mortos não podem afetá-los. Ele também as ensinou a não praticar a idolatria, mas age como se estivesse adorando sua falecida esposa. Isso tira Armando de seu luto e ele silenciosamente guarda a caixa. Naquela noite, Miriam e Esther ouvem rádio.
O radialista fala sobre um cenário romântico, mas Armando bate na porta de suas filhas, ordenando que elas durmam. Elas desligam o rádio, mas Esther continua provocando Sara sobre suas fantasias. Esther se pergunta sobre fugir com um homem nas montanhas, onde seu pai não possa alcançá-la. Suas irmãs se preocupam que ela as deixe, mas Esther diz para elas fugirem também. A mulher atrevida então continua a provocar Sara, enquanto narra como seria estar com um homem. No entanto, elas ouvem a porta se abrir, então as irmãs fingem estar dormindo. Isso não engana o pai, que as repreende antes de sair. Determinada a mostrar à irmã outra vida, Esther puxa Sara para o campo no dia seguinte. Para o choque de Sara, o lugar é onde Primo toma banho, permitindo que as irmãs o observem em segredo. Sara desvia o olhar envergonhada, embora ainda espie quando o homem aparece. De repente, Primo grita de angústia, confundindo as irmãs. Na tarde seguinte, o trio é reunido pela avó, que está cansada de suas noites agitadas. Pina pergunta a Miriam o que elas fazem, e a mais nova compartilha que Esther às vezes a acorda para falar sobre seus pesadelos. Quando perguntada sobre quais são esses pesadelos, Sara garante à avó que sua irmã tem vergonha desses sonhos. Esther argumenta que não é verdade, ameaçando Sara de revelar o que viram no dia anterior se ela mentir novamente. Embora as irmãs sejam punidas com mais tarefas depois, elas sorriem uma para a outra, encontrando camaradagem em sua experiência, apesar das discussões anteriores. Em outro dia, Armando decide que Esther e Sara estão prontas para serem as mulheres da casa e cuidar de sua irmã mais nova. No entanto, Sara se pergunta se isso significa que elas não podem mais ter suas próprias famílias, enquanto Esther pergunta se elas não precisam mais fazer confissões, já que estarão as conduzindo. Armando argumenta que elas ainda devem seguir seu credo. Paulina discorda que elas estejam prontas, mas deve seguir a decisão do pai. Então, ela coroa as irmãs com flores. Armando decide então comemorar esta noite, mas Pina afirma que um evento deve envolver toda a família, incluindo o Primo. Com isso, as irmãs se preparam para a celebração, com Esther prestando muita atenção à sua aparência. Elas então se juntam ao resto na mesa de jantar. E para manter a conversa casual, Armando menciona ter visto uma nova matilha de lobos na floresta. Esther brinca que os caçadores estarão condenados se tornarem à caça, e Armando a repreende por dizer tais coisas. A filha desafiadora insiste que o que ela disse está na Bíblia, e quando seu pai diz o contrário, ela argumenta que está nas páginas que ele não permite que leiam. Isso lhe rende outro tapa, e Armando ordena que suas filhas saiam. À noite, Sara acorda e descobre que Esther saiu. Ela a procura e descobre Esther com Primo no celeiro. Sara desvia o olhar no início, mas não consegue deixar de observar os dois. Esther percebe sua irmã observando, mas não para suas atividades com Primo. Envergonhada, Sara finalmente sai, mas para na figueira. Ela sobe em um galho para pegar outra fruta e tentar sua cerimônia novamente, mas uma sensação a domina, fazendo-a parar e saborear o sentimento. Horas depois, ela está de volta na cama antes de Esther retornar. Sara a repreende por colocá-las em perigo, mas sua irmã acha que ela está com ciúmes. Esther a prende na cama e fala sobre como foi sua noite. Tentando-a, ela beija Sara, que então a empurra para longe. No dia seguinte, Sara se pune ajoelhando no milho. Ela então reza para a figueira, pedindo perdão pelo que fez na noite anterior. Pouco depois, ela ouve Primo cortando lenha por perto. Hesitante, ela se aproxima dele, sem saber que Esther está observando de perto. Sara tenta conversar com o homem, mas ele a ignora. Por causa disso, enquanto Sara está se banhando mais tarde, Esther rouba sua roupa. Desesperada, a mulher pega roupas que estão secando no varal. Esther então a confronta sobre também ser tentada por Primo, criticando-a por se fazer de melhor que ela.
Ela também aponta que Sara quer uma família, mas para isso ela precisa se casar e estar com um homem, o que ela considera um pecado. Sara a empurra, mas Esther continua, dizendo que talvez Deus tenha enviado o primo a elas por uma razão. Naquela noite, Sara vê Esther saindo novamente, então ela a segue e a flagra com o primo. Desta vez, tanto ela quanto o homem veem Sara observando. Mesmo assim, eles continuam. A mulher sai furiosa, mas Armando a pega voltando para casa. Ela mente que ouviu lobos por perto, mas seu pai insiste que já matou a matilha. Ele também notou que Esther não estava na cama delas, então questiona onde está sua irmã. Antes que Sara possa impedi-lo, Armando avança e a mulher decide não intervir por medo. O pai logo chega ao celeiro e Esther foge rapidamente. Paulina então ouve 2 tiros da casa, e quando Armando se junta a ela, ele afirma que matou 2 lobos. Sua mãe questiona isso, já que ele supostamente tinha matado todos, mas ele não responde e apenas vai para a cama. No dia seguinte, Sara come um figo e espera, torcendo para ter um filho desta vez. No entanto, ela vê Primo a observando antes de ele ir embora. Enquanto Miriam e Esther colhem na fazenda, elas ouvem Sara gritar. Ela foi picada por uma cobra e, apesar de sua objeção, Primo suga o veneno de sua perna, surpreendendo-a. Mais tarde, uma Paulina desconfiada reúne as irmãs e garante a elas que também pecou quando duvidou da decisão de seu pai. Ela espera que isso encoraje o trio a confessar. No entanto, Esther afirma que não tem nada a dizer. Sara, porém, admite que Primo tocou sua perna quando estava sugando o veneno da cobra. Com muita hesitação, ela confessa que o toque lhe deu alívio. Pina fica orgulhosa dela por confessar, depois se vira para Miriam. Ela pergunta se a mais nova acha que suas irmãs são bons exemplos para ela. Mas ela diz que não, pois elas lhe disseram que viram o corpo de Primo, o que alarma Pina. Isso rende às irmãs chicotadas nas pernas. Apesar disso, Esther continua seduzindo Primo em outro dia, enquanto estão escondidos na fazenda. Sara os ouve e se afasta. Ela não consegue mais guardar o segredo. Então, durante o almoço, ela ordena que Esther confesse na frente da avó. Isso leva as mulheres a brigarem e Armando, que as ouve, puxa Esther para longe. A jovem é mais tarde interrogada por sua avó, mas se recusa a confessar. Pina chicoteia suas mãos e avisa que a enviarão para os lobos se ela não confessar, mas Esther acredita firmemente que não pecou. Sara e Miriam ficam na cama enquanto ouvem Esther sendo punida a noite toda. Pela manhã, Esther se recusa a falar com a irmã, enquanto Paulina permanece vigilante. Apesar de tudo isso, Esther tenta seduzir Primo apenas para ser pega por seu pai. Ele a arrasta pelos cabelos de volta ao seu galpão e grita com ela. Mas quando suas irmãs chegam, ele se recusa a dizer o que aconteceu. Em vez disso, ele reúne suas filhas e decide que é hora de aprenderem a sobreviver na floresta. Esther se recusa, afirmando que ele a está punindo por algo que ele mesmo já fez. Ignorando isso, Armando ordena que suas filhas façam as malas para a viagem, acrescentando que Primo ficará com Paulina enquanto estiverem fora. Naquela noite, Paulina descobre o que aconteceu e repreende suas netas. Por causa disso, ela permite que seu filho as leve para a floresta no dia seguinte, com medo do castigo que as espera. Sara muda de ideia e incentiva suas irmãs a fugirem. No entanto, Esther agora está convencida de que nunca poderão escapar da ira de seu pai e de sua avó. Miriam então se pergunta como é o mundo fora de sua propriedade, e Sara promete que é como o que elas ouvem no rádio. No entanto, sua irmã mais nova decide que não gosta desse mundo. Esther então acusa Sara de ter medo de conseguir o que queria. Ao amanhecer, a família se prepara para a viagem. Miriam colhe frutas e menciona a Pina como seu pai costumava gostar de suas amoras, mas agora não gosta mais.
Paulina explica que o gosto das pessoas muda à medida que envelhecem, fazendo Miriam se preocupar se não gostará mais de figos quando atingir a maioridade. A avó garante que ela não precisa mudar se não quiser. Ela então conta como costumava caçar na floresta até que seu filho se tornou melhor nisso. Miriam acha que é por isso que Armando quer começar a ensiná-las a caçar, e Paulina pausa antes de dizer que sim. Em outro lugar, Armando diz a Sara que sua mãe era bonita e forte como ela. Então, ele implora que ela o ajude com suas irmãs. Sem que eles saibam, Esther rouba um estilingue que Sara fez e o deixa para Primo encontrar. O homem pega o estilingue e o confunde com um presente de Sara. Então, ele se aproxima dela enquanto ela está se banhando. Ao ver isso, Esther corre para o pai e afirma que Paulina está passando mal no banheiro. Armando corre para lá, enquanto Sara cede à tentação ao ver os olhos de Primo sobre ela. Isso acaba quando o pai os flagra no ato. Naquela noite, um primo espancado passa a noite em uma jaula enquanto Sara espera por seu castigo. Miriam encontra sua avó transtornada nos campos, garantindo-lhe que suas irmãs não sairão mais escondidas à noite. Mais tarde, Paulina prepara uma cerimônia para suas netas. Armando tenta dissuadi-la, mas ela o culpa por suas ações. Ela ressalta como fez vista grossa para os pecados dele e de sua esposa antes. Então, não o fará agora. A avó então confronta Sara sobre sua impureza. Ela culpa os genes de sua mãe por seus erros, preocupada que suas irmãs acabem da mesma forma. Sara afirma que ela é a única pecadora, na esperança de poupar suas irmãs e até mesmo o Primo do castigo. Quando Paulina argumenta que ela corrompeu os outros, Sara defende que eles não devem ser julgados por seus pensamentos, mas apenas por suas ações. Pina ordena que ela se arrependa, mas a mulher decide que, embora seja uma pecadora, o que fez não foi errado. Com isso, Pina decide que não julgará sua neta, mas a enviará para quem deve. Logo, Armando pega a foto de sua esposa novamente, em lágrimas. Enquanto isso, Pina prepara uma poção para Sara e Esther. Enquanto a mulher inicia o ritual para as duas, o pai delas arrasta Primo para o campo, mas hesita em acabar com sua vida. Isso permite que o homem escape. Pina prossegue, dando às suas netas o pão e o vinho sacramentais, prometendo que Deus as salvará se ele as perdoar. Quando Armando tenta perseguir Primo mais tarde, ele encontra os corpos de Esther e Sara na água. Ele lamenta por elas antes de retornar para o lado de sua mãe. Paulina segura a mão do homem para confortá-lo, sem saber que sua filha restante escapou. Miriam vai até a figueira para começar sua cerimônia sozinha, mas logo Paulina chega para impedi-la de seguir o mesmo caminho que suas irmãs. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal. Muito obrigado a todos os apoiadores fiéis. E um beijo respeitoso na sua bundinha.